Muito bom, irmãos, estarmos adorando o Senhor. Isso aquece o nosso coração. Diante das lutas do dia a dia, nós sabemos como que somos roubados o desejo, desse ímpeto de adoração, de estarmos com os corações voltados para Deus. E muitas vezes o sistema desse mundo deixa meio nublado a nossa visão a respeito de Deus. E eu louvo a Deus por pertencer a uma igreja que pelo menos uma vez por semana nos proporciona estarmos juntos para nós reavivarmos isso tudo, reaquecermos nosso coração e estarmos buscando ao Senhor em coletividade agora, um fortalecimento mútuo. Isso nos ajuda a gente ganhar forças para enfrentar mais uma semana de lutas, de dificuldades e de problemas, porque nós não estamos isentos de tudo isso. Muito bom estarmos aqui com vocês, irmãos. Muito bom. Eu poder estar com vocês é muito bom. Irmãos, nós vamos continuar estudando então a carta de 2 Pedro. Essa segunda carta de Pedro, nós já chegamos aqui na parte 9 da carta, a 9ª parte. Agora vamos terminar, não a exposição, quem sabe, mas o último trecho do capítulo 3. A partir do versículo 14 até o fim da carta. Vamos acompanhar a leitura. 2 Pedro 3, de 14 a 18. Diz assim: Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Obrigado. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Vamos fazer uma oração? Ó Deus, Deus soberano, Deus de graça e longânimo, nós te adoramos nessa noite, reconhecendo que Tu és o Deus de toda a eternidade. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Nós tememos ao Senhor. E nós pedimos nessa noite que o Teu Espírito Santo nos conduza nesse estudo. Que a Tua palavra ganhe um espaço em nosso coração, em nossa mente, transformando nossa maneira de pensar. Ó Deus, pedimos que a Tua palavra poderosa, como espada de 2 gumes, possa dividir aquilo que vem da carne e o que vem do Espírito. E que nós ganhemos maturidade para podermos decidir em prol do Espírito. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a entendermos o que Pedro está escrevendo aqui, encerrando essa carta tão importante. E que saibamos aplicar essas verdades também em nossa vida como igreja, para que possamos esperar e apressar a Tua vinda, para que possamos viver nesse mundo como sal e luz, para que possamos pregar o Evangelho a todas as nações, e assim apressar a Tua volta, para que possamos viver de modo digno do Teu Evangelho, e para que em tudo isso o Teu nome seja glorificado.
Senhor, nós te pedimos tudo isso, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós já vimos então que Pedro, nessa segunda carta, na primeira parte da carta, no primeiro capítulo, ele mostra a necessidade de pleno conhecimento de Jesus Cristo através de várias coisas, especialmente da sua palavra. No segundo capítulo, nós vimos que nessa carta, então, no segundo capítulo, Pedro denuncia o caráter e a ética dos falsos mestres. Ele mostra que esses homens chamados de falsos mestres, eles, em primeiro lugar, não respeitam regras e nem governos, não respeitam autoridade alguma. Em segundo lugar, esses falsos mestres são desavergonhadamente depravados. Eles não são simplesmente depravados, o que já seria coisa tremenda e horrível, mas eles são desavergonhadamente depravados. Eles já não têm mais vergonha na cara, fazendo de suas depravações a luz do dia. Em terceiro lugar, Pedro diz que eles são avarentos, e não somente avarentos, mas eles chegam ao nível de serem doutores em avareza. Eles são experts em manipular as pessoas de forma interesseira. Então eles são realmente homens perigosíssimos para a igreja. E pessoas que Pedro denuncia, estão no vosso meio, banqueteiam-se convosco. E Pedro diz então, cuidado com eles. Assim ele fala no capítulo 2. Nesse capítulo 3, ainda falando sobre os falsos mestres, Pedro já nos disse, já nos ensinou. Aliás, ele faz um alerta no início desse capítulo 3, a todas essas igrejas a quem ele escreve essa carta, que são as igrejas da dispersão, são as mesmas igrejas a quem ele destinou a primeira carta dele. E agora ele faz um novo alerta, não só quanto à ética e os cuidados com esses falsos mestres, mas com a sua própria doutrina, com a doutrina desses homens. Eles passaram a exercer influência dentro da igreja. E ele diz que o principal ponto que esses falsos mestres pegaram para induzir a igreja ou os irmãos ao erro foi a respeito da volta de Cristo. E eles começam a ensinar que as coisas continuam do mesmo jeito, como sempre estiveram. Então eles estão expressando uma grande mentira, que na verdade o juízo de Deus já se mostrou presente na história da humanidade. E Pedro menciona algumas situações, e a principal delas na época de Noé, quando pelas águas Deus destruiu o mundo, ou melhor, a humanidade, só restando então Noé e sua família dentro de uma arca. Então eles não consideram isso e de propósito eles se esquecem dessa verdade, começam a falar, não, mas nada mudou, tudo está do mesmo jeito. Mentira. Eles se baseiam numa mentira e eles ensinam essa mentira. Então é assim que Pedro denuncia esses homens, mentindo contra as profecias das Escrituras e principalmente sobre os últimos dias. Eles estão falando assim, como não vai acontecer nada, o mundo não vai acabar, nada disso vai acontecer, as coisas vão permanecer do mesmo jeito, então vamos continuar curtindo a vida, nós não vamos ter que prestar conta para ninguém. Essa era a doutrina deles, os ensinos dele. Pedro já denunciou isso, nós aprendemos a semana passada. Agora, nesse último trecho dessa carta, Pedro conclui reafirmando 4 colunas que sustentavam ou que sustentam a fé cristã legítima, ou 4 colunas que são essenciais para uma vida espiritual madura, a maturidade cristã. 4 colunas nós vamos ver nesses versículos que nós estudamos nessa noite, nós lemos nessa noite. A primeira coluna que sustenta a maturidade cristã, ele fala no versículo 14, é um empenho por uma ética santa e piedosa. Eu vou repetir tudo isso depois, tá? A primeira coluna é essa. A segunda coluna nós encontramos no versículos 15 e 16. Qual é a segunda coluna? Uma aceitação da verdade da palavra de Deus. Aceitar incondicionalmente a palavra de Deus como palavra de Deus.
e nós não podemos discutir com ela, e nós não podemos rejeitá-la. Terceira coluna de uma maturidade cristã, ou de uma fé legítima, é uma prevenção contra os falsos mestres e seus ensinos. É uma postura. Não se deixar levar mais como menino. Agora você não é mais menino, inconstante, crente novo. E Pedro diz, não, você tem que se posicionar. Você tem que ser realmente firme. E não abandonar a tua firmeza doutrinária de forma nenhuma. Custe a quem custar. Semelhantemente a Pedro, Paulo também fala, mesmo que eu venha pregar outro evangelho, ou um anjo, que ele seja anátema. E assim Pedro também denuncia, no versículo 17, e dessa forma ele fala contra os falsos mestres novamente. Então, terceira coluna, essa prevenção contra os falsos mestres. Quarta e última coluna, versículo 18, ele diz, um esforço por um crescimento espiritual. Nós já estamos falando sobre um crescimento espiritual, e Pedro diz que nós nunca vamos chegar a um crescimento pleno, e nós sempre vamos estar desejando crescer mais e mais e mais. E ele diz no versículo 18, que nós nunca vamos parar de crescer, até o último suspiro das nossas vidas. E se um crente acha que sabe tudo, ele não sabe nada. É isso que ele está falando aqui. Vamos estudar então versículo por versículo, essas 4 colunas. A primeira delas então, um empenho por uma ética santa e piedosa, versículo 14. Pedro diz, ele começa a dizer no início do versículo 14, por essa razão, pois, amados. Então, obviamente, ele está ligando o que ele vai falar agora, daqui para frente, com o que ele já disse anteriormente. O que ele disse anteriormente? Por essa razão, ou seja, por causa disso que eu já mencionei para vocês, e o que ele tinha mencionado antes? Exatamente essa pequena recapitulação que nós fizemos. Pedro já havia falado que haverá novos céus e nova terra, que haverá o último dia, que haverá um dia de juízo, e é um dia da volta do Senhor, onde os crentes se encontrarão gloriosamente e de forma regozijante com o Senhor, e onde os ímpios também se encontrarão com Ele, porque não vai ficar um sem se encontrar com o Senhor. Só que os crentes vão se encontrar com o Senhor para se unir a Ele como a noiva, casando-se com o noivo e indo para o gozo eterno. E os ímpios se encontrarão com Ele para juízo e para condenação eterna. E ninguém vai ficar de fora disso. Ninguém está isento de encontrar-se com o Senhor. Então, sobre isso, Pedro então fala, por essa razão, por causa disso, eu vou dar mais algumas instruções para vocês. Então, a primeira delas, falando de uma ética santa e piedosa, Pedro está se referindo então a essa nova esperança, que vai haver também um juízo junto com isso. E, em outras palavras, Pedro quer dizer o seguinte, já que vocês têm essa expectativa da vinda de Cristo, de um novo lar, vocês têm essa esperança, levantem-se. Vejam a palavra-chave que inicia esse trecho, é empenhai-vos. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós não crescemos espiritualmente de braços cruzados. Quer dizer que nós não desenvolvemos a nossa salvação de braços cruzados. Nós não obteremos crescimento ou maturidade espiritual, esperando que isso aconteça naturalmente e sem nenhum esforço. Nada vai cair do céu, meus irmãos. Pedro então diz, empenhem-se. Qual é o primeiro empenho que Pedro diz? Qual é o primeiro esforço que ele diz? Preparem-se, ele diz. Primeiro deles, empenhem-se por serem achados por Cristo em paz. Primeiro empenho, primeiro esforço. Esforcem-se, vejam o versículo 14, esforcem-se por serem achados por Ele. Esse Ele aqui é Cristo, quando Ele voltar. Então, Pedro admite, e de forma categórica, que a volta de Cristo acontecerá. E como é que você vai se comportar? Como é que você vai se apresentar diante de Cristo? Primeira coisa, esforce para que você seja encontrado por Ele em paz. O que é que significa isso? Primeiro ponto que Pedro diz, esforce-se para ter paz
uns com os outros. Nós não fomos chamados para viver em guerra com ninguém, a não ser contra o pecado e o diabo. Nós fomos chamados para viver em unidade dentro de uma igreja local. Nós fomos chamados para somar e não para dividir dentro de uma igreja local. Nós somos chamados para viver em paz. E Paulo diz que nós temos que buscar a paz, empenhar por alcançá-la. Paulo diz que nós devemos fazer todo o possível para alcançar a paz com todos, para ter paz com todos. É óbvio que essa paz nem sempre será totalmente possível, porque com aqueles que não professam a mesma fé, e ainda, melhor, por aqueles que são contrários à nossa fé, que atacam a nossa fé, não os que não professam a nossa fé, nós não temos nada contra eles, nós temos que orar por eles e pregar o evangelho para eles, mas contra esses falsos mestres, contra aqueles que pegam a nossa fé, ou deturpam a palavra de Deus, esse sim, nós declaramos guerra até o fim. Então, Pedro está dizendo assim, primeira coisa, Cristo quer encontrar a sua noiva em paz. Cristo quer encontrar a sua noiva em unidade. Cristo quer encontrar os seus eleitos convivendo em harmonia uns com os outros. Ainda que ocorram pequenas diferenças, que não são absolutas para nos fazer dividir uns com os outros. Maneira de litúrgica, por exemplo, né, dentro de uma igreja com outras igrejas, né? Isso não é ponto para dividir. E vários outros pontos secundários não são pontos para nos dividir. Até mesmo doutrina calvinista e arminiana não são pontos para nos dividir. Nós temos que amar a todos os crentes que professam que Jesus Cristo é o Senhor, porque eles estão sobre a base certa. Então nós não nos dividimos desse tipo de situação, não. Mas nós nos dividimos contra aqueles que são contra a verdade bíblica. Esse sim, nós dividimos. Então o primeiro ponto é: esforçai-vos para serem achados por Ele em paz. Busquem um relacionamento pacífico com todos, dentro do possível. Segundo empenho que Pedro diz aqui: empenhem-se por seres achados por Ele sem mácula. O que significa a palavra sem mácula no original? No original grego, ela é tem a mesma base daquela palavra do capítulo 2, versículo 13, quando Pedro fala que os falsos mestres, eles expõem as suas nódoas. Mácula, aqui significa isso, nódoa. O que é nódoa? Nódoa é uma vida de promiscuidade sexual. É uma vida promíscua. É uma vida onde não tem limites para a área sexual. É onde não há temor de Deus e a sexualidade corre solta de forma desavergonhada, de forma antibíblica ou fora da Bíblia, fora daquilo que convém para santos. Nódoa ou mácula é a podridão da luxúria, do desejo sexual ilícito. Isso é nódoa. É o que aqueles homens faziam lá no capítulo 2 que Pedro denuncia. Nódoa, ou viver sem mácula, como Pedro diz aqui, empenhem-se por serem achados por Cristo sem mácula, é sem promiscuidade. Essa é a palavra, esse é o termo aqui. Então agora ele se refere à vida sexual. Cuidado com sua vida sexual. Então, primeiro ponto é ser achado em paz. O primeiro ponto do versículo 14, ou seja, a essência do versículo 14, é um empenho, ou melhor, é uma ética, um empenho por uma ética santa e piedosa. Para ter uma ética santa e piedosa, Pedro diz, em primeiro lugar, vivam em paz. Em segundo lugar, vivam de forma santa na área sexual. Abandonem a promiscuidade.
E em terceiro lugar, empenhem-se por serem achados por Cristo irrepreensíveis. Busquem a irrepreensibilidade. O que é buscar a irrepreensibilidade? É viver sem deformidades. E a essência dessa palavra no grego também tem a ver com o capítulo 2, versículo 13, quando Pedro diz que esses homens, além de viver em suas nódoas, 2,13 ele diz, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades. Esse termo deformidades tem a mesma essência do que Pedro está falando agora de irrepreensíveis. Ou seja, sem deformidade, sem deformidades, sem censuras, sem nada que possa acusar. É o que Pedro ensinou na primeira carta. Se vocês são acusados por serem cristãos, bem-aventurados sois. Quer dizer que então há uma acusação que nós podemos sofrer, mas ela é injusta, ela é falsa. Ainda assim nós poderemos ser acusados, mas se for dessa forma, que seja, aí não tem problema. Mas Pedro ensina, não seja você acusado como um cristão, como um malfeitor, ou como aquele que se intromete na vida alheia. E então, Pedro está dizendo, seja irrepreensível, não tenha essas deformidades, que você não tenha nada que possa ser acusado de uma forma justa, que você não traga nenhuma repreensão de Deus sobre você. Se os homens te repreenderem de forma injusta, até Cristo foi acusado injustamente, mas não sejam acusados de forma correta, justa, como malfeitor. Nós somos chamados para viver em procedimento santo. Lembram-se que Pedro disse na semana passada, no versículo 11 que nós já estudamos, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então, terceiro esforço, terceiro empenho, é viver irrepreensível, sem acusações que sejam justas. Nós não podemos ter acusações que sejam justas, que sejam lícitas. As acusações lícitas nos tornam repreensíveis, e é isso que Pedro está querendo evitar. Não seja assim a sua vida. Então, primeiro ponto, no versículo 14, primeira base para uma vida madura como cristão é uma ética santa e piedosa, com essas três bases: viver em paz, sem mácula, ou uma vida sexual correta, limpa, lícita, no temor do Senhor. Em terceiro lugar, uma vida irrepreensível, sem nenhuma acusação, que seja justa. E isso tudo Pedro então está colocando como base, porque é exatamente o que ele falou dos falsos mestres, como nós já falamos. Se você pega do capítulo 2, de 10 a 13, nós não vamos ler, eu só vou fazer um resumo, exatamente o que Pedro acusou. Pedro expôs esses falsos homens, falsos mestres, e esses homens, eles tinham exatamente o contrário do que Pedro está falando aqui. Eles viviam sem respeito a ninguém, eles não respeitavam autoridades, eles viviam levantando polêmicas e contendas. Então eles eram homens que não viviam de forma pacífica, eles não buscavam a paz, eles buscavam sempre guerra, sempre polêmica, bate-boca, sempre. Eram homens difíceis de difíceis relacionamentos. É o contrário do que Pedro fala no primeiro ponto, que é em paz. Segundo lugar, esses homens estavam mergulhados em suas nódoas e suas deformidades, que é o que ele diz no versículo 13 do capítulo 2. Só para recapitular. Então, a nossa vida, a nossa ética deve ser exatamente o contrário da ética desses falsos mestres. É isso que Pedro quer dizer. Segunda coluna de uma vida espiritualmente madura, versículos 15 e 16. Pedro diz então: tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Pedro está admitindo que, em primeiro lugar, olha o que Pedro admite:
que as cartas de Paulo são inspiradas por Deus. Por isso, são canônicas. Então, essas cartas de Paulo, Pedro admite que elas dão direção de Deus para a igreja. Pedro está falando assim: o que Paulo escreveu foi ditado por Deus. E Pedro considerava as cartas de Paulo. Ele diz, continuando no versículo 15, segundo a sabedoria que lhe foi concedida, lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. Então Pedro está falando que Paulo era um homem que teve uma sabedoria diferenciada, concedida por Deus. Isso é lindo. Pedro, um homem mais velho que Paulo. Pedro foi um dos mentores de Paulo. Pedro foi não só o apóstolo que era considerado como o chefe, o líder do grupo dos 12 após a eleição de Matias, mas era também o líder de Paulo. E mesmo assim Pedro, mesmo sendo o mais velho do grupo, o mais experiente, ele considerava Paulo como um que teve uma revelação especial. Isso é muito bonito. Então Pedro também está alinhado com Paulo sobre o mesmo tema que ele está dizendo aqui no fim dessa carta. Qual é o tema? Sobre a demora, a suposta demora da vinda do Senhor, que na verdade é sua longanimidade para a salvação dos eleitos. Então Pedro diz assim: essa longanimidade do Senhor, o começo do versículo 15, ela é para o bem de vocês, é para a salvação daqueles que ainda serão alcançados. Então enxerguem isso como longanimidade de Deus, semelhantemente ao que Paulo, ele diz, como igualmente o nosso amado irmão Paulo escreveu. Então Paulo menciona essas coisas. Se você quiser anotar para ler em casa, você tem primeira carta aos Coríntios, capítulo 15 inteirinho. Pedro fala sobre a volta do Senhor e sobre a maneira de comportamento da igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 2 Tessalonicenses capítulo 2, são todos textos que Pedro provavelmente está se referindo a respeito da volta de Cristo. E Paulo foi muito mais a fundo do que Pedro. Por isso que Pedro diz assim: olha, Paulo escreveu sobre este assunto da volta de Cristo de uma forma magnífica, profunda, difícil até de entender. Pedro admite. Vocês perceberam aí no versículo 16? Costuma fazer em todas as suas epístolas, Paulo, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Então Pedro está admitindo isso. Em terceiro lugar, Pedro também está reconhecendo o dom de Deus concedido a Paulo de profundidade de revelação maior e mais difícil do que a sua própria. Eu já falei sobre isso. Em último lugar, Pedro também afirma que os falsos mestres, bem como alguns homens ignorantes e instáveis, que ele menciona aqui nesse versículo 16, essas pessoas estavam pegando os escritos de Paulo, pegando as demais escrituras. Observem o final do versículo 16, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. O que é que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo o seguinte: os escritos de Paulo, que são considerados difíceis, há pessoas que pegam esses escritos de Paulo, como também pegam toda a Bíblia, as demais escrituras, eles pegam toda a Bíblia. Então Pedro está colocando as cartas de Paulo dentro da Bíblia, dentro das escrituras. Pedro já estava canonizando as cartas de Paulo, estava considerando como canônicas, estava dizendo assim: é Deus falando através de Paulo, e essa direção é de Deus, e esses homens estão fazendo uma coisa muito errada, pegando essas cartas de Paulo, como as demais escrituras, deturpando. O que é que significa a palavra deturpando? A palavra deturpando significa corrompendo, significa que estavam alterando o conteúdo das cartas de Paulo e das demais escrituras. Mas eles estavam fazendo isso
para a sua própria destruição. Então, em segundo lugar, se a primeira é uma ética, nós devemos buscar essa ética santa como prova de maturidade cristã. Em segundo lugar, nós temos que fazer como Pedro, considerar a palavra de Deus como inerrante, como aquela que nós temos que aceitar de forma absoluta. Ela é a verdade absoluta, ela não é relativa. Eu não posso enxergar a Bíblia de um jeito e você enxergar de outro, e nós falarmos assim: ah, fica desse jeito então, eu entendo desse jeito, você entende de outro jeito, e está tudo bem. Não, ela é absoluta. Ela não tem a minha verdade e a tua verdade, ela tem a verdade de Deus. Ela não é divisível e sujeita à análise humana. Não, ela é a palavra de Deus, suficiente, inerrante e absoluta. E o Senhor deixou claro que se você acrescentar alguma coisa, ou se você tirar alguma coisa dela, você vai sofrer um dano muito grave. O próprio escritor dela, que é o Espírito Santo, vai agir contra aqueles que deturparem a palavra de Deus, como esses homens estão fazendo. Então, segundo ponto é aceitar de forma absoluta a palavra de Deus. Terceiro lugar, versículo 17, outra base de uma vida madura como cristão, é uma prevenção contra os falsos mestres e seus ensinos. Estamos no versículo 17 agora. Pedro diz que, por já terem uma mente esclarecida, os cristãos, os irmãos a quem ele dirige essa carta, por eles já terem uma mente esclarecida, ou estarem prevenidos de antemão, ele diz no versículo 17, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão. Pedro admite que esses irmãos já tinham instrução. Eles não são novos crentes ou gente que nunca leu a palavra de Deus. Gente que não teve contato com o ensinamento bíblico. Não, ele diz que vocês já, de antemão, já foram alertados. Então Pedro diz, por causa disso, eles não deveriam dar ouvidos aos falsos mestres. Pedro, nesse versículo 17, ele diz: vocês já estão prevenidos? Então acautelai-vos, tomem cuidado. Esses homens querem levar vocês para longe da igreja e para longe de Cristo. O alvo deles é a destruição, como também é o seu fim. Já está reservado, a palavra de Deus já ensinou. O fim deles já está reservado. A batata deles já está assando. E tudo já está preparado para o fim deles. Então não entre na deles, é o que Pedro está falando. Porque vocês já têm uma mente esclarecida. Vocês não são mais meninos. Pare com meninices. Posicionem-se. E metam o pé naquele que vier falar contra a doutrina de Cristo. É isso que Pedro está falando. Então, apesar dessa mente esclarecida, essas igrejas, esses irmãos, poderiam cair de sua própria firmeza. Observe o versículo 17 ainda. Acautelai-vos, não é? É a ordem de Pedro. Aí ele conclui dizendo: não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Pedro não está falando nada de cair da graça, nem cair da fé. Ele não está falando nada disso. Uma vez crente, crente para sempre. O que ele está dizendo é que, por não estarmos muito firmes, nós podemos ser arrastados por esse erro. E isso é algo tragicamente possível para um crente. Infelizmente é possível. Alguns de nós ainda sermos arrastados por esse erro. Por quê? Porque deram ouvidos àqueles a quem eles nunca deveriam ter dado ouvidos. Homens que já estavam dando sinais de apostasia.
Homens que já estavam dando sinais de serem falsos mestres, de estarem vivendo uma vida corrompida, de estarem se afastando da santidade, de estarem deixando de congregar, de estarem apagando sua chama da fé. E alguns irmãos começaram a dar ouvidos, começaram a se envolver com essas pessoas, começaram a dar brecha, abriram as portas, deixaram destrancada a chave, o cara poder entrar na hora que ele quisesse. Ele diz então que essas pessoas, ainda que sejam irmãos, podem ser arrastados pelo erro desses insubordinados. E ele diz: tomem cuidado, não se deixem envolver com isso. Isso é um perigo muito grande. Então, não significa que caíram da graça, mas significa desviar-se da verdade, o que realmente é possível. E eu quero dizer para os irmãos, uma das tendências, ou melhor, uma das formas de entendimento dos nossos mestres que nos ensinam a palavra, é que um dos pontos que nós começamos a dar brecha para esse engano é algo chamado isolamento. Quando nós nos isolamos da igreja. Dentro do aprisco, vira e mexe, nós temos alguém que nos ama e entra em contato conosco, ainda que às vezes eu não goste, ou outras pessoas não gostem, e me ligam e dizem assim: meu irmão querido, estou sentindo tua falta, você precisa de ajuda? Você precisa de carona? O que está faltando? Irmãos, isso é carinho, isso é amor da igreja para com o membro. E o isolamento é uma das principais causas de acontecer isso aqui, porque é uma coisa que acontece devagar. E quando nós nos isolamos do rebanho, nós estamos sujeitos a todo ataque dos lobos vorazes. Estamos fragilizados. Então esse aqui é um problema sério. Então uma marca, recapitulando, essa terceira marca de um crente maduro, de uma maturidade cristã, é saber se posicionar contra esses homens. Não dá brecha, não dá conversa, não faça como Eva, dando ouvidos à serpente. Tome cuidado. Quarta e última base para uma fé madura: um esforço por um crescimento espiritual constante. Um esforço para isso. Pedro encerra então no versículo 18, retornando ao ensino do início da carta. Se você pegar o segundo versículo do capítulo 1, ele já menciona isso, que nós fomos chamados para um pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Pedro alicerça o capítulo 1 dessa carta, mostrando a necessidade de conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus é uma das bases importantíssimas, inevitáveis, para que nós tenhamos firmeza espiritual. E ele encerra da mesma forma que ele começa a carta, dizendo que antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o crescimento na graça, para a gente entender melhor, o crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo significa, em primeiro lugar, um envolvimento nos meios da graça. O que é que significa o envolvimento nos meios da graça? Vamos trocar em miúdo. O envolvimento com os meios de graça significa um crescente estudo e meditação na palavra de Deus. Primeiro ponto, envolver com a palavra de Deus. Vocês percebem que esses quatro alicerces estão meio que entrelaçados? Ele já havia dito que os escritos de Paulo, como as Sagradas Escrituras, era para a gente aceitar de forma completa.
E agora ele diz que a gente precisa crescer. E para crescer, embora ele não explique aqui, mas nós entendemos que o crente só cresce, em primeiro lugar, quando ele se aprofunda no estudo da palavra de Deus. Primeiro lugar. Segundo lugar, quando ele tem uma vida de oração, ele tira mais tempo para orar, estudar a palavra de Deus, ter uma vida de oração. Em terceiro lugar, qual é o terceiro meio de graça? É a prática de confissão de pecados. Quando nós somos arguidos pelo Espírito de Deus, de que eu errei, eu pequei contra alguém, ou ainda que não seja contra uma pessoa, mas se foi somente contra Deus, não importa. Se o Espírito Santo, e Ele está em mim, e Ele me mostra o meu pecado, imediatamente eu corro e confesso o pecado. Eu não posso armazenar pecado, que isso vai me trazer problemas sérios. Então, o terceiro meio de graça é a prática de confissão de pecados de forma rápida, um quebrantamento de coração que leva a uma confissão rápida. Em último lugar, lógico, tem mais, mas esses são os mais importantes meios de graça. Maior engajamento com a igreja local a qual eu pertenço. Eu preciso me envolver com o corpo de Cristo. Eu preciso me esforçar para servir ao Senhor dentro da igreja, que eu creio que é a igreja que o Senhor me colocou. Eu preciso me engajar. São meios de graça. É no meio do rebanho que eu estou seguro. É no meio do rebanho que eu exercito tudo isso, que eu coloco em prática tudo isso, e que eu cresço. É dessa forma que eu cresço. Então Pedro, ele encerra simplesmente dizendo o seguinte, parafraseando o versículo 18, é mais ou menos assim o que Pedro quer dizer. Em vez de ficar dando ouvidos aos falsos mestres e suas heresias, que ele denuncia no versículo 17, em vez disso, apeguem-se mais à palavra de Deus e relacione-se mais intimamente com Cristo e com a sua igreja, para o seu crescimento espiritual. Trocando em miúdos, é isso que Pedro está querendo dizer. Em vez de fazer uma coisa, dar ouvidos àqueles que não são mestres legítimos, que pode te levar ao engano, apegue-se àquilo que dá crescimento. Foque naquilo. Gaste tempo com aquilo. Não fique entrando em controvérsias tolas. A Bíblia condena conversações que não edificam. A Bíblia condena que nós gastemos tempo com coisas que não me levam para frente, para um crescimento espiritual. A Bíblia diz que nós temos que remir o tempo. Remir o tempo significa salvar o tempo. Gastar o tempo com aquilo que é útil para o meu crescimento espiritual. Então é isso que Pedro está querendo dizer aqui. Empenhe-se por crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu queria só fazer um paralelo com o ensino de Paulo, já que Pedro traz Paulo junto com ele nessa carta, né? E ele mostra os escritos de Paulo como canônicos. Eu queria também fazer um paralelo desse último versículo com um trecho de Efésios, capítulo 3 de Efésios. Eu vou ler para os irmãos a partir do versículo 14. Efésios 3, acompanhem comigo, a partir do versículo 14. Vamos ver o que Paulo diz então, que tem paralelo com Pedro. Ele diz assim: por essa causa me ponho de joelhos diante do... Aqui é Paulo falando, tá? Vocês sabem disso, né? Paulo que escreveu aos Efésios. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder,
mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, preste atenção ao termo que ele usa agora, com todos os santos. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Concordo com Pedro, Paulo tem palavras difíceis. É um trecho difícil. Mas ele está querendo dizer o seguinte: Paulo está querendo dizer que sem estar junto com todos os santos, eu não cresço. Eu não estou dizendo aqui placa da igreja. Eu estou dizendo uma igreja que seja bíblica. Reunir-se com um povo de Deus que sabe o que é certo e o que é errado. Que tem base bíblica. Que tem líderes que se esforçam no estudo da palavra de Deus para trazer um alimento segundo Deus e não deturpando a palavra de Deus. Porque através dessa deturpação, vejam que a heresia é filha da doutrina, não é mesmo? De onde vieram as heresias? Pedro diz, da própria palavra de Deus deturpada. As heresias nascem da Bíblia deturpada. Então nós precisamos saber que nós estamos reunindo num lugar sadio. Nós precisamos saber que nós estamos reunindo num lugar onde a Bíblia é pregada com fidelidade. E que as demais coisas o Espírito de Deus vai encaminhando aquela igreja para que ela possa crescer conforme, ou segundo Deus. E conforme a minha e a tua participação, é óbvio. Não é? Então o que Paulo está querendo dizer é exatamente o que Pedro está querendo dizer também. Não se isole, só com todos os santos é que eu estou seguro, só com todos os santos que eu cresço. E ele está se referindo, é lógico, não é a totalidade da igreja universal de Deus, ou a igreja triunfante, aquela que estará nos céus, mas é a igreja local, limitada por um pequeno grupo de membros, ou número de membros, não é? É a igreja local, é essa igreja. Esses são os santos a quem eu tenho que colar neles para que eu cresça. É nesse grupo, ou em outro grupo que tem a mesma visão, ou a mesmo interesse pelas Escrituras. Vamos encerrar então com as conclusões que a gente pode tirar desse trecho. Irmãos, eu quero em primeiro lugar dizer para todos os irmãos que eu não estou querendo encerrar aqui o estudo de 2 Pedro. Fica aberto, lógico, para novas exposições. E eu apreciaria muito ouvir novas exposições, não é? Mas nós vamos fazer assim um encerramento desse trecho, né? Aguardando novas exposições. Primeira coisa que eu queria mencionar para os irmãos é que a palavra de ordem aqui é empenhai-vos. Quer dizer, eu e você, nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos nos esforçar pela busca de uma vida santa, pela busca de uma confiança plena na palavra de Deus, por um posicionamento adequado contra as falsas doutrinas e os falsos mestres, e buscar sempre crescimento, porque eu nunca vou parar de crescer, e eu preciso crescer sempre, espiritualmente falando. Eu nunca vou chegar na minha maturidade espiritual plena, nesse tabernáculo aqui, não. Mas eu posso me esforçar para chegar bem perto. Posso me esforçar para chegar bem perto da perfeição. Porque nós não podemos pegar uma coisa e jogar fora, né? O crente, nunca vai ter igreja perfeita, nunca vai ter crente perfeito, mas eu tenho que me esforçar ao máximo para chegar o mais perto possível da perfeição, da maturidade. Eu tenho que fazer isso. Então, empenhai-vos. Outra coisa, nós precisamos mergulhar
no estudo da palavra de Deus. Estou aqui de novo repetindo as mesmas coisas. Essa ideia de Pedro pegou minha cabeça, né? Repetir as mesmas coisas, repetir, para que haja segurança para a igreja, né? Então, precisamos mergulhar no estudo da palavra de Deus e em uma vida de oração crescentes. Porque nós entendemos que o crescimento não se dá somente por estar no meio do rebanho, mas está pelo envolvimento e principalmente pelo também eu cresço junto com os irmãos, mas também existe aquilo que eu faço em particular, eu e Cristo, com sua palavra, no momento de oração isolado, né? De forma particular, de forma pessoal, eu cresço ali também. E com esse crescimento particular, isolado, pessoal, quando eu congrego, eu contribuo para o crescimento de outros irmãos e cresço mais ainda. E é assim que funciona, né? Não podemos ser crentes infantis, raquíticos e imaturos o tempo todo, irmãos. Nós não podemos. É tempo de nós dizermos, por causa da longanimidade do Senhor, eu preciso aproveitar o tempo. Eu preciso me empenhar para crescer. Eu preciso estudar mais, ler bons livros, me envolver com pessoas sábias que vão me levar cada vez mais perto de Cristo, me ensinar mais de Cristo. Em segundo lugar, nós precisamos também exercitar a comunhão e não nos isolarmos da igreja. Nós vimos agora, a maturidade garante, a mutualidade garante proteção e crescimento espiritual. A mutualidade garante isso. Eu estou seguro aqui junto com vocês. Vocês não vão me deixar fazer bobagem, eu sei disso, porque vocês me amam. E toda vez que eu estiver colocando as manguinhas para fora, vocês vão puxar minha orelha, porque eu confio no amor de Cristo na vida de vocês. E é minha segurança. Em último lugar, nós precisamos aproveitar o tempo da longanimidade de Deus para nos prepararmos com uma vida piedosa para o dia eterno. É assim que nós vamos apressar a vinda do Senhor, nos esforçando para vivermos de modo santo, de modo piedoso, preparando a noiva para o encontro. É assim que nós vamos preparar a noiva. Além de viver nessa ética, também é pregando o Evangelho, é fazendo missão, é compartilhando a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, para além das fronteiras da nossa nação, para onde Deus nos levar, obviamente. Então que Deus nos ajude a sermos fiéis à palavra de Deus. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Evangelho, que realmente nos coloca numa posição difícil, porque temos corações endurecidos. Mas nós confiamos no poder do Teu Espírito e da Tua palavra de quebrantar a dureza do nosso coração. Senhor, nós pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a termos cada vez mais fome e sede pela Tua palavra. Um desejo maior de praticarmos uma vida de oração. Um desejo maior também de nos engajarmos com a vida da igreja local, a quem nós amamos e confiamos e estamos inclusas nela. Senhor, que tudo isso contribua para o crescimento individual de cada membro e para o crescimento do todo da igreja e para a glória do Teu nome, Senhor. Ó Deus, aqueça os nossos corações nesse serviço. Senhor, nós Te pedimos tudo isso para a glória do Teu nome, para o bem da igreja, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.